Evangelho de João, capítulo 19. Novo Testamento, quarto livro da Bíblia, facinho aí para você localizar. Que dia é hoje? Domingo de Páscoa. Vocês não ganharam chocolate hoje? Estão todos animados? Nem um pirulito aí na chegada? Um docinho para dar uma energia? Ô, gente. Domingo de Páscoa, amém? E nós vamos falar então hoje sobre Páscoa, top. Isso aí, Simone, me ajuda aí, porque os irmãos estão no tranco ainda. Vamos aqui. Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Automaticamente nós estamos junto com Ele, certo? Sim ou não? Então vamos orar para que nós possamos meditar na palavra. Pai querido, neste momento que nós vamos meditar na Tua santa palavra, fala conosco. O Senhor conhece cada um de nós, sabe o que precisamos ouvir e aprender. Que o Senhor esteja agindo em nossas vidas com liberdade. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco e ministrar a Tua palavra no nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa é um momento muito significativo do nosso calendário. Tanto é que ele está separado ali. Quem é cristão, não é cristão, quem é crente, não crente, quem é ateu, todo mundo usufrui desse feriado. Todo mundo sabe que é sexta-feira santa, todo mundo sabe que é domingo de Páscoa, independente da religião, do credo, se ele não tem religião, mas ele sabe que esse é um feriado cristão. E ele usufrui desse feriado. Uns vão para a praia, outros para a chácara, outros para a igreja, tem uns que faz jejum, tem uns que enfia o pé na jaca e come todos os peixes que pode na sexta, tem outros que comem a costela no domingo, né? Estou com esperança aqui. Então a gente fica esperando algo acontecer, não é verdade? A gente fica esperando. Então, a Páscoa ela veio criando no mundo algumas situações paralelas, tentando nos levar a outras expectativas. Chocolate, ovo de Páscoa, né? Leva a gente menos para a ressurreição, menos para a morte, para a prisão, para a crucificação de Cristo. Paralelamente, o Evangelho ministra sobre isso. É uma data que nasceu em Cristo Jesus, é uma data estabelecida em Cristo Jesus, mas que, desde o Império Romano, ela foi se tornando um ambiente para atrair as pessoas para outras coisas. Então, se nós olharmos ali culturalmente, então nós vemos que foi implantado na nossa cultura, que é um dia de você dar chocolate de presente, receber chocolate de presente, comprar um ovo de Páscoa. Isso vem lá dos povos germânicos, né? A questão do coelho, o ovo, a questão da reprodução, da fertilidade. Então misturou-se duas religiões ali em Constantino, lá antigamente, no ano 70 até o ano 300, ali depois de Cristo. Então foi trazendo na nossa sociedade uma cultura. Então, para não bater de frente com o cristianismo, paralelamente vamos dizer que Jesus nos leva a consumir o chocolate, o ovo de Páscoa, mas na verdade Jesus não está chamando a gente para comer, Ele está chamando a gente para uma reflexão espiritual muito profunda que Ele realizou por nós, amém? Então a Páscoa, na verdade, ela se originou lá no Egito. Lembra de Moisés? Lembra do povo preso lá no Egito? Lembra que aconteceram 10 pragas? Sim ou não? Qual foi a última praga? O anjo da morte? Sim. Deus pede para que o povo sacrifique um carneiro e que o sangue seja aspergido no umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, as casas que tinham o sangue do cordeiro, ele passaria e não entraria e não traria a morte. E as casas que não tinham o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro, ali traria a morte. Assim é estabelecida a Páscoa. E devido a esse feriado, a esse dia, a 10ª praga no Egito, Jesus chega lá em Nazaré para a festa de Páscoa, comemorando essa data importante para a vida do cristão. Então ele chega lá em Israel, em Jerusalém, junto com seus discípulos, ele veio passar a Páscoa. Só que naquela Páscoa aconteceu algo diferente, porque o cordeiro era Cristo, quem ia morrer na cruz era Jesus, quem ia ser sacrificado era Jesus, quem ia ser sepultado era Jesus, e quem iria ressuscitar ao 3º dia, conforme Salmo 22, Ezequiel 37 e tantas outras palavras, Isaías também, né? Jesus ressuscitou, amém? Você crê nisso? Por isso estamos aqui hoje. Então, resumidamente, essa é a história. É uma história de redenção, onde um homem humilde, nascido em Belém, ele foi entregue para a morte, por mim, por você. Ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha por que morrer. Mas ele não olhou para si, ele olhou para nós. Você crê nisso?
Ele estava lá no meu lugar e no seu lugar. E mais do que nós ficarmos aqui falando, eu quero ler um texto. Hoje eu quero ler todo o capítulo de João 19 com você. É importante para nós compreendermos o momento em que Jesus vivia naquele dia e como foi aquele dia da sua morte. Não sei se você já leu o capítulo 19, mas eu tenho certeza que Deus tem uma revelação nova para o nosso coração nessa manhã. Amém? Então o verso 1 começa dizendo assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram com roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhe: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos, a roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus respondeu: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrófitos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida, toda em alto e baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as suas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que a todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro
e o outro como lhe fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu o testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Então entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos tenta de todo jeito devolver os judeus, dizendo que não há culpa, não há crime. Os judeus dizem: nós queremos, porque ele disse que ele é rei, ele se intitula rei dos judeus, ele se intitula Deus, e nós queremos ele morto. Pilatos então entrega a eles. Eles falam: nossa lei declara que ele é culpado. Então Pilatos fala: então conforme a sua lei seja feito a crucificação, e o entrega. Jesus é levado para o Gólgota, para o Monte Caveira. Lá ele é crucificado, morto. E ali diz a palavra para que se cumprisse. Se você lê o Salmo 22, a gente conhece muito bem o Salmo 23. Volta um Salmo 22, se você lê em casa, você vai ver que o Salmo 22 narra toda a trajetória de Jesus até a sua morte. Então ali ele é crucificado. E ali no Salmo 22 fala que nenhum dos seus ossos será quebrado. Ali fala que a sua roupa não vai ser lançada sorte sobre a sua roupa. Nós estamos falando da profecia escrita por Davi há 1000 anos antes de Jesus. Davi está escrevendo algo profético que aconteceria 1000 anos à frente. Um descendente de Davi seria preso, julgado, humilhado, morto, exposto. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. A sua veste seria mantida intacta. Seria dado num jogo de azar, num sorteio para quem iria ficar. Tudo isso está lá no Salmo 22. Então Jesus é entregue à morte. Um homem que andou cercado por multidões, sim ou não? Cego querendo ser curado, pessoas querendo ser libertas, fluxo de sangue, as pessoas queriam tocar Jesus, as pessoas queriam levar Jesus para casa, as pessoas queriam Jesus. No momento da crucificação, quantas pessoas estavam lá? Prestou atenção no texto? Quantas pessoas estavam ao pé da cruz? Quanto? 4? 3? Quem dá mais? 5 pessoas. João, sua mãe, sua tia, a Maria, esposa de Clópatas, e Maria Madalena. 5. João, apóstolo, aquele quem era amado. É suspeito, né? O João mesmo escreve. Estava lá o apóstolo, aquele que era amado. Ó, top, né, Guilherme? Lá estava o William, quem? Aquele bonitão de Jesus. Eu mesmo escrevendo sobre mim. Maria, mãe de Jesus, a sua tia, irmã de Maria, a Maria, esposa de Clópatas, e Maria Madalena. Então, 4 mulheres e um homem. 5 pessoas. Sobraram 5 pessoas. E João foi lá, ainda recebeu uma missão. A partir de hoje ela é sua mãe, e mãe, a partir de hoje ele é seu filho. E é profético isso. Outro dia a gente fala sobre isso. Hoje o nosso foco é Jesus. E ali encerrou. Teoricamente, Jesus morre. José de Arimateia, um homem rico, discípulo de Jesus, entendendo que era sexta-feira, o horário já avançando, no sábado não poderiam fazer nada, então ficaram imaginando, se nós deixarmos o corpo de Jesus lá, as aves virão de rapina, nós no sábado, nós guardamos o sábado, é Páscoa, nós não vamos fazer nada, além de ser sábado, é um feriado, só no domingo nós vamos poder ter acesso. Rapidamente, esse homem, José de Arimateia, vai até Pilatos, um homem influente, rico, fala: Pilatos, posso ter acesso ao corpo de Jesus, porque amanhã é sábado, é um dia especial para nós, e o horário já se avança, e nós queremos fazer o seu sepultamento. Pilatos libera, aquele homem volta. Nicodemos, aquele homem que vai ver Jesus de madrugada,
um dos principais da sinagoga, que Jesus fala que o importante é você nascer de novo. Que ele questiona Jesus: como pode eu, já velho, um homem adulto, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Está lembrado? João 3. Então, esses dois homens compram bastante especiarias, compram linho 0 quilômetro, novinho, tecido, limpam Jesus, embalam Jesus, perfumam seu corpo, fazem o seu sepultamento rapidamente, fecham a sua sepultura, e aí eles vão para o Shabá, vão para o sábado de Páscoa. E Jesus fica ali sepultado. Amém? Avance aí para João 20. Foi isso, estou dando uma resumida para ver se você prestou atenção, tá, gente? É importante a gente compreender o texto. Hoje, mais do que falar, a gente precisa compreender historicamente o que aconteceu. E também é algo real para nós como cristãos, conhecer a verdade. João capítulo 20, do verso 1 ao 22, tá? Então agora nós vamos ver como foi a ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, domingão, primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, estava amanhecendo, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Imagina o susto. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando para fora, Maria Madalena. Junto ao sepulcro estava ela, pois, chorando. Abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes: mulher, por que choras? Marca aí, mulher, por que choras? Na apresentação do Kids você vai lembrar disso. Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Por quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, quer dizer, já é final de domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Imagina a correria? Está em casa, trancado, pensou, Jorge? Fechadão, tranca tudo, porque estou com medo dos judeus vir matar a gente. Mataram Jesus, o próximo somos nós. Né? Vamos nos organizar em ordem alfabética aqui e ver quem vai primeiro. Né? E começaram a querer, fecha, vamos se proteger. De repente, paz seja convosco. Imagina, Jesus parece, Pessoa, Davi Lucas? Todo mundo, não sobrava um corajoso. Paz seja convosco. Ainda falando, paz seja convosco. Você fica em paz quando você toma um susto? Coração. Tem gente que grita, não tem? Tem gente que grita, tem gente que dá um suspiro. Então foi assim aquele momento. Imaginem na sua mente. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Jesus ressuscitou. Ó que bênção! Não sei se você sabia, mas eu tenho uma grande notícia para você: Jesus ressuscitou. Amém? E hoje nós estamos aqui celebrando a sua ressurreição.
E muito mais do que a ressurreição de Jesus, a nossa. Porque a palavra de Deus diz que juntamente com Ele nós morremos, juntamente com Ele nós somos sepultados e juntamente com Ele nós somos ressuscitados. Novo homem, nova mulher, nova criatura em Cristo Jesus. Agora nós não temos mais sobre nós o domínio do pecado, da morte. Aquele medo que nós poderíamos sentir de que a vida, como vai ser o sentido da vida se eu morrer hoje? Para onde eu irei? O que vai acontecer comigo? Mas em Cristo Jesus nós entendemos que a morte foi vencida. A morte foi vencida. Então aquilo que aconteceu em Gênesis, todo o pecado, toda a maldição que entrou no primeiro Adão, no último Adão, em Cristo Jesus se cumpre o livramento. A promessa de Deus, que nascerá da mulher, aquele que esmagará a cabeça da serpente, e nasceu Jesus. Jesus nasceu da mulher? Sim ou não? Maria ficou grávida? Deu à luz um bebê? O nome dele era Emmanuel, Deus conosco, o famoso Jesus? Amém? Nasceu Jesus. Jesus veio, se entregou por mim e por você. E juntamente com ele agora nós temos uma esperança de uma nova vida. Agora o pecado não tem domínio sobre nós. Agora o pecado pode acontecer na vida do cristão? Pode, mas de forma involuntária, não premeditada. Mas a nossa natureza promove. Quantos têm filhos aqui? Você ensinou seu filho a mentir? Alguma vez você falou, vem aqui, vou dar uma lição para você. Mentira, hoje você vai aprender a ser mentiroso. Já ensinou para o seu filho? Nunca. Ufa, graças a Deus, bispo, ninguém ensinou. Mesmo alguém levantar a mão e falar, eu. Mas o seu filho já contou alguma mentira? Todos os meus contaram já. Mas como se eu nunca ensinei? Você ensinou, Marcos, escondido de mim? Fala a verdade. Você ensina, Guilherme? De jeito nenhum. Mas como é que aprende? Há uma natureza que precisa morrer em Cristo Jesus. Para nós compreendermos. É isso que Jesus está explicando para Nicodemos, lá em João 3. Olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você conhece muito da lei e pouco da prática. Você precisa viver uma nova vida. Você precisa morrer. Você precisa ressuscitar um novo homem, uma nova criatura. Você é necessário nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E em Cristo Jesus, todos os dias nós celebramos a nossa nova vida, a nossa ressurreição. Todo dia é Natal para mim, porque Jesus nasce para mim todos os dias. Todo dia é Páscoa para mim, porque todos os dias eu celebro a minha crucificação em Cristo Jesus, a minha ressurreição em Jesus. Todos os dias você pode me dar chocolate. Ó, se todo dia é Páscoa para mim, mas ninguém quer, ô Kelly, pelo menos uma vez no ano, né? A hora que eu falei que todo dia você pode me dar chocolate, você já fechou a cara. Estou brincando, gente. Mas para nós é um dia de celebração todos os dias. A partir do momento que você acorda, abre os seus olhos. Você acordou hoje? Está vivo? Chegou bem aqui? Deus está dizendo para você, eu te amo. Eu quero viver e habitar em você. Eu te trouxe vida. Eu acredito em você. Eu sei que hoje é mais uma oportunidade de algo bom acontecer. Hoje é uma oportunidade de você se arrepender. Hoje é uma oportunidade de você nascer de novo. Hoje é uma oportunidade de você cheio do Espírito Santo. Hoje é a oportunidade de eu livrar você da morte. Hoje é a oportunidade de eu te prosperar. Hoje é a oportunidade de você fazer bons negócios. Hoje é a oportunidade para a sua vida. Estou te dando vida. Estou derramando sobre você vida. Você acordou, o teu espírito está no seu corpo, habitando em você, porque você tem esperança. Deus está te dando oportunidade, não para desperdiçar, mas para viver algo profundo e completo em Jesus. Toda essa entrega, ele estava lá em Cristo, Cristo estava lá em Deus, guardado na Nova Jerusalém, vivendo lá, mas ele abriu mão, ele desceu, se tornou homem, abriu mão de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, abriu mão de ser Deus, para se tornar homem como eu e você, para se entregar, para morrer uma morte que não era dele, para sofrer uma humilhação que não era dele, para ser crucificado numa cruz que não era dele, para ser sepultado num túmulo que não era dele, e para ser ressuscitado, para promover em nós uma transformação eterna. Amém? Ele estava lá, como um cordeiro, se entregando por mim e por você. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse Jesus, que ama profundamente você. João 3,16 diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se entregaria, Jorge, o Leandro para a morte?
De jeito nenhum. Olha a cara de bravo. O Jorge até fechou a cara. Você entregaria Ana Clara para a morte? De jeito nenhum. Nenhum pai em sã consciência entregaria o filho para morrer espontaneamente. Mas Deus fez isso por nós. Então, quando alguém perguntar para você assim, Deus não sabe o que é perder alguém importante na vida. Ele sabe. Ele perdeu o seu filho por nós. Ele entregou o que era mais importante. Cristo Jesus. Ele sabe a sua dor. Ele sabe o nosso sofrimento. Porque tudo que nós passamos, Deus passou em Cristo Jesus. Tudo. Não tem novidade nenhuma. Aquilo que Jesus passou, que Deus enfrentou por mim e por você. Porque Ele te ama profundamente. Deus olha para você com amor. E Ele acha e encontra em nós um coração disposto a viver algo novo. Amém? Você está disposto a viver uma nova vida em Cristo Jesus? Amém? Deus age assim, meu irmão. Em João 14,6 diz que Jesus declara assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sou o caminho, Ele é quem nos conduz à Nova Jerusalém. Ele é quem nos conduz a Deus. É Ele quem nos conduz ao céu. É Ele quem nos conduz ao caminho da salvação. Ele é o caminho, a verdade é a sua palavra. Tudo aquilo que Ele fala é verdade, é justo, é bom para que se manifeste na sua vida essa verdade. Para que você viva, para que você não tenha dúvida no seu dia a dia. É o nosso manual de vida. E Ele é a nossa vida. Se nós estávamos presos no pecado, agora nós estamos vivificados em Cristo Jesus. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, como diz o apóstolo Paulo, agora nós recebemos uma nova vida e vivemos em Cristo Jesus. Amém? Parece que você não está muito feliz hoje em viver com Cristo, receber Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ele ressuscitou e a ressurreição dele está refletindo em nós. Você está vivo por causa de Jesus, tanto natural como espiritualmente. E Deus tem promessas de bênção. A nossa eternidade com Deus já começou. Aquilo que Jesus fez não é para você viver lá no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou ser o crente exemplar, recebendo toda a bênção de Deus. Não, Deus fez hoje. Todos viveram a promessa que começaram na terra. Deus abençoou Abraão e colocou sobre ele uma promessa. Deus deu Isaac, Deus abençoou o seu filho e fez cumprir-se a promessa. Isaac teve Jacó, Deus abençoou Jacó e fez cumprir a sua promessa. Seus 12 filhos foram estabelecidos debaixo de uma promessa. Davi, debaixo de promessa. Elias, debaixo de promessa. Eliseu, Ageu, Daniel, Salomão e todos nós estamos debaixo desse poder de Deus. Todos nós estamos ali inseridos em Cristo Jesus, para vivermos a partir de o já, o agora, a plenitude com Deus. Nós estamos aqui, irmãos, presos num tempo, certo? Passado, presente e futuro. Há uma linha de tempo cronológica acontecendo, sim ou não? Deus está na Nova Jerusalém, no céu. Lá não tem tempo cronológico. Por isso que Deus é eterno. Então, quando Deus olha a linha do tempo nossa, Ele vê nós vivendo. Não tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Não tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Deus olha, não tem tempo. Ele não está preso ao tempo. Nós estamos seguindo um tempo, porque nós precisamos da contagem do tempo. Mas Deus não existe contagem de tempo, não há tempo. Deus olha como eterno. Ele está olhando para nós como Ele é eterno, como se nós vivêssemos a eternidade. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui é o eterno com Deus. Então, a sua bênção é hoje, não é no céu. Eternamente, nós vamos chegar ao céu, um momento da nossa eternidade. Mas o nosso presente é hoje com Cristo. Senão, Cristo vinha lá na eternidade e morria para que nós fôssemos salvos no passado. Mas o projeto de Deus, a mudança é já, é instantânea, é agora. Assim como Deus quer fazer na minha próxima geração, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, que serão filhos deles, que eu não sei quem serão, nem vou estar vivo aqui, mas Deus vai estabelecendo até 1000 gerações. Davi está 1000 anos atrás escrevendo sobre Cristo. E depois de Jesus já se passaram 2026 anos, já pensou nisso? E a sua palavra continua se cumprindo até hoje. Então Deus é fiel para cumprir na sua vida ainda hoje o que Ele prometeu.
Deus tem promessa de nova vida. Você já recebeu nova vida no nome de Jesus. Se você não recebeu, hoje é a oportunidade para que você receba uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora não é estranho ou peregrino, como diz o salmista. Agora você é filho de Deus. Amém? Além de você ser uma nova criatura, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus habitando sobre você. Você tem agora a plenitude da graça, da herança em Cristo Jesus. Jesus falou que nós faríamos tudo aquilo que Ele fez e muito mais. Jesus multiplicou pães e peixe. Então você pode multiplicar o alimento, sabia? Que Ele falou que nós faríamos muito mais. Jesus transformou água em vinho. Os do vinho ficaram felizes agora. Transformar água em vinho. Estou dentro, né? É comigo. Eu recebi essa unção agora, pelo nome de Jesus. Jesus curou o cego. Sim, há sobre a sua vida também poder para curar o cego. Deus curou o paralítico? Sim, você tem esse poder. Jesus trazia revelação sobre a palavra, pregações? Sim, você pode pregar a palavra do seu jeito. Tudo aquilo que Cristo fez, nós podemos fazer e ainda muito mais, se nós crermos. Nós precisamos crer. Hoje a sociedade precisa de homens e mulheres que creem e que façam a diferença. E Deus quer usar você para fazer essa diferença, amém? Em nome de Jesus. Então Jesus, a sua morte e ressurreição é muito mais do que uma Páscoa de chocolate. É algo mais profundo nas nossas vidas. É algo que veio para mudar a nossa história. Você crê nisso? Quantos aqui nunca tiveram uma experiência de novo nascimento, nunca ouviram essa palavra? Sabe o que nós estamos falando nessa manhã? Essa nova vida, estar morto, sepultado, o seu velho homem, ressuscitando uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Você já tem consciência disso? Você vive isso? Amém? Senão nós vamos orar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Deixa eu dar uma acelerada aqui que o tempo está voando. Jesus ressuscitou, meu irmão. E Ele veio para habitar em você, em mim e em nós, trazendo uma nova vida. Deus não quer você escravo do passado. Deus não quer você escravo do pecado. Deus não quer você limitado. Deus quer você um crente, um homem, uma mulher transformada pelo seu poder, vivendo na plenitude da sua graça. Amém? Você deseja viver essa vida? Sim ou não? Sim. Amém? O que você acha? A partir de já, vamos mudar o nosso pensamento? Vamos mudar nossas ações? Vamos viver esse cristianismo? Amém? Eu separei alguns enfermos, eu vou trazer aqui à frente para você orar agora. Estou brincando, gente, não separei não. Mas seria desafiante. A pessoa, Deus falar, beleza, agora vem aqui. Esteja preparado, porque Deus quer te usar. Não tenha medo de orar por um enfermo. Não tenha medo de abençoar alguém. Não tenha medo de falar a palavra de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus não quer uma igreja cheia de desviado. Deus quer homens e mulheres tementes a Deus e que tenham um testemunho nos lábios, para que as pessoas possam compreender quem é esse Cristo ressurreto que habita em você, que faz você sair no domingo de manhã e vir até a igreja para adorá-lo, e vir até a igreja para buscá-lo, incentivando os seus filhos a interpretar, a ministrar a palavra de Deus conforme a linguagem e a capacidade deles. Vocês vão ver. Se prepare, porque está uma bênção que eles fizeram. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Deus, nessa manhã de ressurreição, de celebração da vida. Nós nos alegramos com o Senhor, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até Cristo. Obrigado porque juntamente com Jesus nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida de poder, de graça, de unção. Uma vida de desafios em que que somos desafiados a viver uma vida plena na nossa vida financeira, no casamento, no relacionamento familiar, no trabalho, no empreendedorismo, nas compras, nos sonhos, nas realizações. O Senhor é conosco em todas as áreas, Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres tementes a Deus, que possamos ter na nossa vida um testemunho, que possamos ter nos nossos lábios sempre uma palavra, que tenhamos sempre um cântico no coração, te bendizendo, louvando, engrandecendo o Teu nome. Usa-nos, Senhor, como igreja, usa-nos como povo santo, usa-nos como homens e mulheres tementes a Deus, renovados pelo Teu Espírito, fortalecidos pelo Teu poder, cheios da Tua plenitude, da Tua vida, no nome de Jesus, Pai. Toca no coração dos Teus filhos, ó Deus. Anima aqueles que estão abatidos.
Revela a tua palavra àqueles que não têm compreensão ainda. Destrava a mente, abre o coração, mostra o teu caminho, porque o Senhor é o caminho. Mostra a tua palavra, porque o Senhor é a verdade. Senhor, leva-nos a Deus, a uma vida plena. Pai, no nome de Jesus, cumpra-se em nós a tua verdade, Pai. Nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos pelo teu agir, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Chamar o pessoal do louvor aqui. Preciso que chame as crianças lá, Paulinho. Nós vamos participar da Santa Ceia. Volta a turminha lá. Vem aqui a Cris e o Ricardinho já assuma aqui o posto. Gente, hoje a ceia é um pouco diferente. Há um kitzinho para cada família. O objetivo é nós cearmos em família, juntarmos aí as famílias e nós participarmos da Santa Ceia junto em família. Lógico que uma sacolinha tem um kit acho que para 4 ou 5 pessoas. Se faltar, a gente pega mais sacolinha. Tem 50 sacolinhas, eu acredito que vai dar para todo mundo. E nós temos também o avulso. Se necessário, a gente pega ali e complementa, tá? Então as crianças vão voltar, então a minha orientação é que nós em família nos agrupemos aí. O Ricardinho e a Cris vão nos ajudar, vão levar as sacolinhas aí até vocês. Aí nós vamos aí. Aí se sobrou copinho aqui, passa para o vizinho que faltou, a gente vai. Porque aí cabe, o pai da família, aí, o homem, tem a responsabilidade de servir a ceia para a família. Então nós vamos partir o pão, então nós vamos servir o pão, você vai partir o pão ali para a sua família. Depois, o suco de uva está numa garrafinha, você vai pôr no copinho depois para compartilhar com a família. E nós vamos juntos, tá? Então primeiro você vai receber a sacolinha, vai organizar a sua família aí, e aí nós vamos juntos participando. Eu vou dando passo a passo aqui para nós não se perdermos. Então voltou um povo diferente aí, gente. Voltou uns povos de Jerusalém aí. Então, enquanto nós ministramos o louvor, você vai recebendo aí do Ricardinho e a Cris, e aí nós vamos consagrar juntos depois no nome de Jesus. Amém? Nós juntos participarmos. Se não tiver o pai, pode ser a mãe, tá? Mas eu quero convidar você a separar aí o pão. O homem aí, ou a mãe, né? O líder da família. Tome o pão, para juntos nós consagrarmos agora ao Senhor. Amém? Pega o elemento pão. Nós vamos consagrar a Deus. Diz que naquela cruz em que ele foi pregado, lá estava eu e você. Cristo levou toda a humilhação que cabia a nós. Foi chicoteado, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, foi-lhe vestido uma túnica púrpura, como se ele fosse uma realeza, sendo exposta à vergonha. Ali ele apanhou, foi conduzido ao monte onde ele morreria. Lá ele foi exposto à sua vergonha, sua roupa foi tirada. Pregado numa cruz, onde eu deveria estar pregado, onde nós deveríamos estar pregados. E ali ele morre, para que eu e você hoje participemos. Ele diz aos seus discípulos: este pão é o meu corpo partido por vós. Diz o texto lá em Lucas, e Paulo ensina os irmãos lá em Coríntio. Este é o meu corpo repartido por vós. E ele diz: tomai e comei em meu nome, toda vez que fizeres, faça em memória de mim. É uma morte do passado que nos remete ao futuro em Cristo Jesus, mas que traz benefício no presente. Amém? A sua morte não foi em vão. Então hoje nós estamos aqui participando do corpo de Cristo. Então quero que você levante aí o elemento, feche seus olhos. Pai querido, aqui está o teu corpo. Teu corpo entregue por nós naquela cruz. Aqui está o pão que representa todo o seu sacrifício, toda a entrega, toda lágrima, todo o suor de sangue, toda a dor, toda a humilhação, toda a exposição, aquela lança que transpassa o Senhor. Aqui está refletido, representado o teu corpo. Um corpo entregue por nós naquela cruz. E hoje nós cumprimos a tua palavra, como o Senhor nos ensinou através daquela noite com seus discípulos. Participem em meu nome, façam em memória de mim.
Lembre-se de mim, lembre-se do meu corpo, lembre-se do meu sacrifício. Isso nós fazemos essa manhã juntos. Trazemos à nossa memória, Senhor, o teu sacrifício, a tua morte. Nos lembramos da sua entrega. E nós participamos agora do teu corpo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos juntos, reparta aí com a sua família. Comamos juntos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Participemos com alegria. Em nome de Jesus. Diz que naquela noite, semelhantemente, Jesus toma o cálice e fala: este é o cálice da nova aliança. E Paulo, aos irmãos em Coríntios, ele diz: da mesma forma como eu recebi, então da mesma forma como ele aprendeu com os discípulos, da mesma forma como nós aprendemos na palavra hoje, nós fazemos em memória dele. Então nós recebemos o cálice da nova aliança, da nova vida, da nossa transformação, da esperança em que a vida que Cristo traz para nós, da sua ressurreição naquele dia. Aqui está o seu sangue derramado por nós, o sangue que estabelece uma aliança eterna comigo e com você, inquebrantável. Deus dizendo que eu nunca vou romper aquilo que eu prometi, é uma aliança eterna. E nós vamos participar daquele sangue derramado, amém? Levante o cálice. Pai querido, consagramos a Ti esse elemento agora, Senhor. Aqui está o Teu sangue vertido naquela cruz. O sangue da nova aliança estabelecida conosco, ó Pai. Participamos agora com alegria, ó Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Recebemos a vida, recebemos a força, recebemos, Senhor, a glória, recebemos o Espírito do Senhor sobre nós através do Teu sangue. No nome de Jesus, Pai, nós consagramos a Ti o elemento e recebemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, maravilhoso Jesus. Obrigado pela sua entrega, obrigado pela sua vida, obrigado pela ressurreição, obrigado pela oportunidade, obrigado pela nova vida. Obrigado, Senhor. Graças te damos essa manhã, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, no nome de Jesus.